Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do algoritmo de Euclides estendido. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouquinho mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente a respeito do algoritmo de Euclides estendido. Então vamos por partes. Quando nós estamos calculando o máximo divisor comum, ou o MDC, entre dois números, existe um algoritmo simplificado que, ao final do processo advindo deste algoritmo, eu encontro este MDC. Só que o MDC tem uma propriedade bastante característica. Então imagine que eu tenha o MDC de dois números que eu vou chamar de A e B. Vou chamar este MDC de D. Uma propriedade interessante a respeito deste D é que ele pode ser expresso como a soma de um múltiplo de A, que eu vou indicar por NA, mais um múltiplo de B, que eu estou indicando por NB. O problema é que este N e este N não há, pelo menos num primeiro momento, uma forma de determiná-los. Veja, quando eu faço o algoritmo de Euclides simples, ele é um algoritmo construtivo. Ao final, eu consigo enxergar quem é o MDC, basicamente replicando os passos da formulação matemática deste algoritmo. Quando eu escrevo esta propriedade envolvendo o MDC, no primeiro momento, não é dada uma maneira de encontrar quem seria este M e quem seria este N. É exatamente isso que nós vamos verificar neste vídeo. Como é que eu identifico esses dois elementos e aí, a partir deles, eu consigo escrever o D, que seria o MDC de A e B, como uma soma de um múltiplo de A com um múltiplo de B. Então, sem mais delongas, vamos então olhar a formulação deste algoritmo, que neste caso nós vamos chamar de algoritmo de Euclides estendido. No primeiro momento, eu vou pegar dois números inteiros, A e B, vou supor que A é maior ou igual a B, e aí, para calcular o MDC considerando esta forma, eu vou montar a seguinte matriz. A matriz A, que é uma matriz, como você pode ver, uma matriz que tem duas linhas e três colunas, uma matriz 2×3. Na primeira linha, eu vou escrever B10 e na segunda linha, eu vou escrever A01. Perceba que, na realidade, se eu for olhar por colunas, eu consigo separar a matriz em dois blocos. Na primeira coluna vai estar B e A, B é o menor elemento. E no segundo bloquinho eu tenho uma matriz identidade 2×2. O primeiro passo do algoritmo consiste em fazer o seguinte. Eu vou subtrair da segunda linha Q1 vezes a primeira, onde Q1 é o quociente da divisão de A por B. Então o que eu faço? Vou pegar A e B, aplicar o algoritmo da divisão euclidiana, então eu vou escrevê-lo dessa forma. B vezes Q1 mais um R1. Então, de maneira similar ao que é feito no processo da eliminação gaussiana, ou também chamado de escalonamento, eu vou fazer algumas operações com linhas. Então, na segunda linha, o que eu faço? Eu vou pegar a segunda linha menos Q1 vezes a primeira. Nesse sentido, perceba, na segunda linha vai ficar A menos Q1 vezes B. Aqui no segundo elemento, eu vou obter 0 menos Q1. E no terceiro momento, eu vou obter 1 menos 0. Portanto, eu vou chegar a esta matriz. Perceba que A menos B, Q1, é exatamente o resto 1.
Portanto, eu vou cair nessa matriz. B1, 0, R1 menos Q1, 1. E só para ficar claro, este R1 é o resto da divisão de A por B. Esta nova matriz, que tinha como linha na segunda R1 menos Q1 e 1, eu vou chamar de A1. E aí o que eu faço? Na primeira coluna eu tinha B e R1. O R1 é menor do que B. Então, se eu aplico o algoritmo de divisão euclidiana entre B e R1, eu posso dizer que B é da forma Q2 vezes R1 mais um R2, que seria então o resto dessa divisão. O que eu vou fazer agora? Na primeira linha, eu vou pegar a primeira linha menos Q2, o Q2 é este quociente da divisão de B por R1, então eu vou pegar a primeira linha e fazer menos Q2 a segunda. E aí perceba que eu irei obter o seguinte: na primeira linha vai ficar B menos Q2 vezes R1. Perceba que este termo é exatamente o R2, que é o resto da divisão euclidiana de B por R1. Na segunda coordenada, eu vou ter 1 menos Q2 vezes menos Q1, então fica 1 mais Q1 vezes Q2. E por fim, na última coordenada, eu vou ter 0 menos Q2 vezes 1, o que me leva apenas a menos Q2. E, portanto, eu encontro esta matriz. Agora, como R2 é menor que R1, eu recomeço o processo. Só que aí, neste caso, eu vou multiplicar, então, na segunda linha, é lá que eu irei fazer a operação. E aí eu vou pegar a segunda linha menos um Q3 vezes a primeira. E o Q3, então, seria o resto da divisão euclidiana entre R1 e R2. E aí eu vou repetir o processo. Em que momento ele para? No momento em que eu encontrar nesta primeira coluna um número 0. Ali eu acabo o processo. Esta última matriz, que vai ter um 0 na primeira coluna, eu vou chamar essa matriz de B. E aí perceba, a linha DNN, que em geral vai conter o elemento não nulo na primeira coluna, esta linha, na realidade, vai me dar o MDC na primeira coordenada, o valor que eu vou chamar de N na segunda e o valor que eu chamo de M na terceira. Portanto, eu vou poder escrever que este D nada mais é do que MA mais NB. E é assim, então, que eu utilizo o algoritmo de Euclides estendido. A grande pergunta que se faz aqui é por que ele funciona. Veja, a explicação deste fato é bastante simples se interpretarmos matricialmente as operações sobre as linhas das matrizes obtidas ao longo do processo. Então, só para nós retomarmos uma ideia, veja que eu disse que a matriz A original ela é composta por dois blocos. Uma matriz que na primeira coluna vai ter apenas BA, então seria uma matriz do tipo 2 por 1, e uma identidade 2 por 2. Quando eu transformo a matriz A na matriz A1, ou seja, quando eu faço a primeira operação, no fundo o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou multiplicando à esquerda esta matriz que eu chamo de A pela matriz M1, que é dada com esta cara. Então, no fundo, quando eu passo do A para o A1, eu estou multiplicando o A à esquerda por M1. E, portanto, como está indicado aqui, A1 é M1 vezes A, que quando eu penso nesse produto por blocos, é M1 vezes essa matriz coluna, e aqui vai ficar M1 vezes a identidade, é a própria M1. Agora, quando eu transformo a matriz A1 na matriz A2, ou seja, eu faço o próximo passo, no fundo, o que nós estamos fazendo é multiplicando novamente à esquerda a matriz A1 por essa matriz aqui. E aí, novamente, o A2 vai ser M2 vezes M1 vezes A. Então, no primeiro bloco, eu vou ter M2 vezes M1 vezes esta matriz coluna. E no segundo bloco, vou ter apenas M2 vezes M1. E o processo acaba se repetindo, ou seja, eu estou multiplicando as matrizes à esquerda. No fim do processo, eu vou ter uma matriz M, que é um produto das matrizes M1, M2, M3 até a última matriz, tal que
A matriz final B, ela é da forma n vezes A. Então vai ser n vezes essa matriz coluna, e no segundo bloco eu tenho apenas m. Então, se D, n é a linha da matriz B, tal que D nada mais é do que o MDC entre A e B, então D vai ser da forma MA mais NB. E por que isso é verdade? Porque no final das contas a matriz B vai ser escrita dessa forma. Na primeira linha vai estar o DNM e na segunda linha vai estar 0, um número K e um número L qualquer. Um número K e um número L quaisquer. Aí perceba o seguinte. Veja, a primeira coluna ela pode ser expressa como M vezes BA. Mas quem que é M? Veja, é exatamente a matriz que está no segundo bloco, que é essa matriz que está expressa aqui. Agora, quando eu faço o produto desta matriz pela matriz coluna, eu obtenho este resultado. E, portanto, MA mais NB é igual a D e LA mais KB é igual a 0. É por isso que eu vou dizer que eu tenho, de fato, esta forma para o MDC. Eu encontro o MDC e consigo determinar, então, como escrevê-lo como um múltiplo de A mais um múltiplo de B. O caso em que o 0 aparece na primeira linha é similar do ponto de vista da análise. Portanto, eu posso utilizar este algoritmo, tanto faz se o 0 vai aparecer na primeira linha ou na segunda. Pareceu confuso o uso disso tudo? Então vamos fazer um exemplo para que fique mais claro. Eu vou buscar o MDC entre 372 e 162. Então vou passar para a próxima tela e mostrar como é que nós encontramos este MDC. Perceba que neste caso o meu número A é 372. O meu número B é 162. Então eu vou montar a matriz. De que forma? Na primeira coluna eu vou escrever o menor número na primeira linha e o maior número na segunda. E aqui eu vou montar uma matriz identidade 2 por 2. Então está aqui escrito a matriz inicial. Veja, qual é a primeira coisa que eu irei fazer? Vou calcular o algoritmo da divisão euclidiana considerando 372 e 162. Perceba que eu posso escrever isso. 372 é igual a 2 vezes 162 mais 48. Portanto, na segunda linha, o que eu irei fazer é o seguinte. Eu vou pegar a segunda linha menos 2 vezes a primeira linha, porque o quociente aqui deu 2. E perceba que a matriz que eu vou encontrar é esta. A primeira linha permanece como está. Agora na segunda. Quando eu faço 372 menos 2 vezes 162, é como se eu passasse esse termo para cá. Portanto, o resultado que me dá é 48, que é o resto. Agora, 0 menos 2, menos 2. 1 menos 0, 1. E, portanto, eu tenho esta segunda matriz. Agora eu vou fazer o algoritmo da divisão euclidiana entre 162 e 48. Quando eu faço, eu concluo que isso é 3 vezes 48 mais 18. E, portanto, agora na primeira linha, eu vou pegar ela mesma e fazer menos 3, porque o quociente é 3, vezes a linha 2. E agora a matriz que eu vou ter é a seguinte. 162 menos 3 vezes 48, isso vai dar 18. Agora, 1 mais 6 dá 7. 0 menos 3, menos 3. E a segunda linha permanece da mesma forma que está. Agora você está vendo no alto da tela a matriz tal qual paramos. Vou fazer então o algoritmo da divisão entre 48 e 18. Perceba que 48 ele pode ser expresso como 2 vezes 18 mais 12. Portanto, o quociente que eu vou utilizar é 2.
E neste caso eu faço a segunda linha, mas na segunda linha eu vou fazer a segunda linha menos 2 vezes a primeira. E, portanto, eu vou encontrar uma nova matriz, que vai ser 18, 7, menos 3. Agora veja, 48 menos 2 vezes 18 dá 12. Menos 2, menos 14, menos 16. 1 mais 6, 7. E, portanto, agora eu tenho essa matriz. Agora eu faço o algoritmo entre 18 e 12. E perceba que a operação vai ser feita na primeira linha, que é a que tem o maior número. Então, 18, fazendo o algoritmo, isso é 1 vezes 12, mais 6. Portanto, na primeira linha eu vou fazer a primeira linha, menos 1 vezes, porque o quociente é 1, a segunda, ou seja, a primeira linha menos a segunda. O que vai me levar, então, na seguinte matriz. 18 menos 12, 6. 7 mais 16, 23. Menos 3 menos 7, menos 10. 12, menos 16 e 7. E agora, nós iremos, então, continuar este processo. Perceba, agora eu vou fazer o algoritmo entre 12 e 6. Perceba que 12 é da forma 2 vezes 6 mais 0. Portanto, na linha 2, eu irei colocar a linha 2 menos 2 vezes, que é o quociente, a linha 1. E, portanto, agora eu vou encontrar a seguinte matriz. 6, 23, menos 10. Então, vai ficar 12 menos 12, 0. Menos 16, menos 46, isso fica menos 62. 7 mais 20, 27. Veja, acabei de encontrar o número 0. Então, o processo acabou. Perceba o seguinte. No momento em que eu estou considerando isto, esta linha é que vai me dar o MDC. Então, de saída, eu já sei que o MDC entre 372 e 162, este carinha vale 6. Além disso, perceba que este termo é o que eu vou chamar de M e este termo é o que eu vou chamar de N. Portanto, 6 vai ser igual a menos 10 vezes o primeiro número, mais 23 vezes o segundo. E assim se completa, então, o algoritmo de Euclides estendido. Então, perceba, além de me dar o MDC, ele me permite escrever este MDC como o múltiplo do primeiro número somado com o múltiplo do segundo número. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!